Olá pessoal todos, vamos aprender agora a palavra do Senhor, mais uma aula da nossa série de estudos bíblicos, a Escola Basileia, dentro da Escola Basileia é um divisor de águas para que você venha entender a palavra do Senhor. Nós vamos falar agora sobre o princípio da ordem, a chave da ordem. A ordem na Bíblia ela é uma chave, é um princípio que o Senhor estabeleceu em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia a ordem está presente. E dentro do reino de Deus. Na verdade, toda a Bíblia, o entendimento da palavra do Senhor se entende de duas formas. A lei de Moisés, de três formas melhor. A lei de Moisés, a graça e o reino. A lei de Moisés colocou a gente dentro da graça. A graça nos colocará dentro do reino. Ou seja, esses são as três coisas que nos injetam e nos aproximam mais do Senhor. A lei foi dada com o propósito do Senhor. Primeira coisa, o primeiro propósito que o Senhor deu a lei a Moisés, para que o povo pudesse viver em Canaã segundo os princípios dessa lei. Cumprindo toda ela, então veria aquele que cumprisse toda ela, segundo Levítico, capítulo 18, versículo 5, cumpriria toda a lei, então viveria por ela, ou no texto original da Bíblia que diz ressuscitaria por ela. Ou seja, isso é falando de Jesus, mas como nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, Jesus deveria que vir para cumprir. O Senhor Deus teve que vir para cumprir essa lei, e Jesus veio e cumpriu toda a lei, e cumprindo-se também o texto de Levítico 18 e 5. Ou seja, o segundo propósito da lei era que eles vivessem bem, vivessem como cabeça e não como cauda, vivessem, como diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo número 13. Assim também eles não conseguiram. Outro propósito da lei, Romanos capítulo número 5, versículo 14, a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha, a morte reinou de Adão até Moisés. A morte, ela imperava. A palavra reinou é uma palavra voltada para aquele que reina, aquele que está imperando. Então, era o império da morte. A lei ia ter esse propósito. A lei ia conseguir parar a morte. Mas, como eles não conseguiram cumprir a lei, a morte pegou mais força, porque o aguilhão do pecado é a lei, a força da lei do pecado é a morte. Então, enfim, sendo assim, o inimigo ainda ficou mais forte ainda a morte, porque ele não conseguia cumprir. Jesus veio e cumpriu a lei, então a lei colocou o homem, a lei era transição para passar o homem para a graça. Aquele que cumprisse a lei entraria na graça de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, vindo cumprir a lei, ele colocou a gente dentro da graça. Agora estamos vivendo a graça. No livro de João, capítulo 1, versículo número 11 e 12, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio, a graça e a verdade veio por Jesus. Ou seja, a lei foi dada, mas a graça e a verdade veio. Então, há uma diferença entre ser dado e vir. E a graça veio, o próprio Jesus veio. Mas a graça coloca, já a graça, o propósito da graça é nos colocar dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, existem princípios e eles é tomado à força. E alguns dos princípios dele que nós iremos falar nessa escola, nessa sala, nessa classe, sobre a ordem. Paulo escreve aos Coríntios, baseado no texto de Paulo aos Coríntios, que você tem em sua Bíblia, pega sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 40, Paulo diz assim, aí Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. Ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Esse é o texto que Paulo diz que tudo na obra de Deus, e ele falando de reino e na igreja, tudo tem que ser feito com decência e ordem. A ordem é a chave para estabelecer as coisas. A ordem é a chave para estabelecer a visão. A exemplo, como a ordem altera, a ordem e a desordem altera sempre algumas coisas. A exemplo, você está em um ambiente, se você estiver em qualquer ambiente, e se você mudar qualquer coisa do ambiente, alguma coisa que está arrumada num lugar em uma ordem, e você tira aquilo de lugar, põe outra coisa no lugar, ou vice-versa, você alterou o ambiente. Quando você coloca alguma coisa em ordem, você altera o ambiente. Quando você coloca em desordem, você altera o ambiente. A primeira coisa que a ordem faz, ela altera o ambiente onde você está. A ordem faz isso. Se tem algo em desordem, e quando você chega e arruma, um exemplo, a sua casa ou a sua cadeira está fora de ordem, quando você chega e põe em ordem, você alterou o ambiente.
Por quê? Porque aonde a lei da ordem chega, ela altera as coisas. A ordem altera as coisas. Por isso que o Espírito de Deus, ele quer trabalhar com a igreja que entenda o princípio da ordem. O Espírito Senhor, porque eu creio que Paulo não escreveu uma coisa que não vai ser inspirado pelo Espírito Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Senhor inspirou e ele diz com decência e ordem. Se ele fala com decência e ordem, é porque o Senhor sabe, o Espírito do Senhor sabe. O Espírito Santo sabe a força da ordem. E nós vamos discorrer na Bíblia e aprender mais sobre a ordem. A ordem é necessária, porque a ordem, como disse vocês, ela altera o ambiente. E se ela altera o ambiente, a ordem altera também a visão. Por exemplo, se você pegou alguma coisa e colocou, se você pegou essa Bíblia, se você pegou a sua Bíblia e você colocar ela em cima de qualquer coisa, primeira coisa que ela fez, ela alterou o ambiente. Você coloca a sua Bíblia em cima de uma mesa, você alterou o ambiente, porque naquele ambiente, vamos supor que tinha algumas coisas. Quando botou a Bíblia, alterou o ambiente. Ou seja, alterando o ambiente, altera também a visão. Porque antigamente, quando as pessoas olham, antes de você pôr a Bíblia, antes de eu pôr a Bíblia, alguém olhava e veria só aquilo que estava ali, o vazio. Quando eu coloquei a Bíblia, alterou a minha visão. Eu vi alguma coisa. Esse é o problema de muitos não entender o chamado de Deus na vida dele, porque eles não aprenderam que o primeiro chamado da nossa vida é colocar coisas em ordem, situações em ordem. Nossa vida tem que estar em ordem, porque a ordem altera o ambiente, a ordem altera a visão. E isso é o que a ordem faz. Além de alterar o ambiente, ela altera o entendimento. Por quê? Porque quando o entendimento virá, através da sua visão. Porque quando você vê alguma coisa fora de ordem, você recebe um entendimento daquilo. Quando você vê alguma coisa em ordem, você recebe também um entendimento. Então, as três coisas que a ordem faz, ela altera o ambiente, ela altera a visão, ela altera o entendimento. Se nós não aprendermos que primeiro as coisas, para que as coisas venham crescer dentro do reino de Deus, é necessário que coisa esteja, que o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família esteja tudo em ordem. A exemplo, quando o Espírito Senhor, quando Paulo diz que com decência e ordem, ele está dizendo muito bem, nada no mundo, aonde você está me vendo agora esse vídeo, você está vendo agora, e eu tenho certeza, aonde você está, se você olhar o seu ambiente em sua volta, você vai perceber que algumas coisas estão em uma ordem certa. Se for em uma sala, você vai ver que o sofá está em um local, ou seja, tem uma ordem. Se você mudar de lugar, você alterou o ambiente. Ou seja, em todo lugar que você pisa, quando você sai de casa para fora, que põe os seus pés na rua, você encontra a lei da ordem operante. A ordem, a lei do trânsito, como são as vias na faixa, como o sinal, enfim, a ordem está operante em todos os ambientes. Qualquer coisa que entrar em desordem vai alterar o ambiente, detalhe, trará também bem malefícios ou benefícios. Quando o Paulo diz que o Espírito de Deus quer operar, que o Espírito do Senhor, o que o profeta, no que ele está dizendo aqui sobre a ordem da igreja, ele falando sobre a ordem do culto, sobre as coisas da igreja de Corinto, ele está nos ensinando que o Espírito de Deus quer ordem e quer decência. Logicamente que a ordem traz a decência. Por quê? Quando Jesus foi fazer milagre, se você pegar no Evangelho de João, no capítulo de número 6, você tiver com sua Bíblia, no capítulo número 6, a partir do versículo número 10, Jesus tinha pregado o dia inteiro, algumas pessoas acompanhavam ele já há dias, e a Bíblia diz que toda aquela multidão sentindo fome por acompanhar Jesus vendo eles, não quis despedir eles, então chamando os seus discípulos, André, queria eu ser um discípulo que nem André. Se você pegar, as pessoas não percebem, às vezes nós não vemos o valor de alguns. André era aquele discípulo que todas as coisas ele trazia até Jesus. Foi André que trouxe Pedro até Jesus. Foi André que trouxe o garotinho até Jesus.
Ora, foi André, e tudo aquilo que ele encontrava, era sempre ele que trazia. André é aquele agenciador missionário que sempre, ele não aparece muito na Bíblia, você não vê muito falando sobre André, mas todavia, André está sempre trazendo alguma coisa de Jesus, que você aprenda a isso, sempre a trazer seu amigo a Jesus, trazer a sua casa a Jesus, trazer tudo sempre a Jesus e sempre aprender a colocar na mão dele que ele irá fazer alguma coisa. André traz o garotinho a Jesus e ali na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ele pede uma coisa para que o milagre, que eles pudessem se alimentar. A partir do versículo 10, Jesus disse que ele coloque eles de 50 em ordem de 50 em 50. Ora, tinha aproximadamente 5.000 pessoas, o texto diz, isso é, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 5.000 homens. Então Jesus mandou dividir todos em grupo de 50 em 50. Ou seja, Jesus mandou colocar a ordem. Embora nós temos aqui nesse texto as duas gerações, eu costumo sempre pregar em Evangelho de João, capítulo número 6, as duas gerações. Aqui tem a geração de pão e peixe e a geração de carne e sangue. Porque quando Jesus está multiplicando os pães e dando peixes para eles, todo mundo está ali com ele, ninguém quer ir embora. Mas quando ele começa a pregar quando ele começa a pregar sobre o pão da vida, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que alguns dos discípulos começam a ir embora, porque a mensagem agora não é mais peixe e pão, a mensagem agora é carne e sangue, é onde ele diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em vós. Aí, quando Jesus começou a pregar esta mensagem, e dizendo que a carne dele era a verdadeira comida e o seu sangue era a verdadeira bebida, então eles saíram e alguns começaram a sair, porque na verdade é a geração que a gente vive hoje. As pessoas não querem carne e sangue. Porque carne e sangue é necessário. Se você tem que comer da carne e beber do sangue do cordeiro, você tem que ter compromisso com ele. Primeiro, você tem que ter libertação total. Primeiro, você tem que abandonar o seu viver pecaminoso e seguir somente a ele. Você tem que necessário deixar até famílias como discípulos. No próprio texto, Pedro diz, Senhor, que palavra dura aí, Jesus? Se vocês querem ir, ele disse, não. Porque só tu tem palavra de vida eterna. Pedro replica. Pedro está dizendo aqui, Senhor, eu não quero o Senhor só por causa dos peixes e dos pães. Eu quero o Senhor pela carne e pelo sangue. E Pedro, dentro desse texto, ele foi fenomenal na sua expressão em dizer que queria, porque Jesus, além de ter palavra, Pedro não estava preocupado como hoje, na geração de hoje, que muitos estão seguindo a Jesus por causa de milagres, indulgências e em tantas coisas, milagres, coisas dos Remifly que inventam por aí. Não, Pedro disse, não, eu vou te seguir porque tu tens palavra de vida eterna. O mais importante dentro do reino de Deus é a sua palavra. Então, perceba que dentro desse texto, voltando naquilo que nós estamos falando, Jesus mandou que fossem colocadas coisas em ordem. Nada funciona sem a ordem. A Bíblia inteira está o princípio da ordem. A Bíblia diz que quando José e os seus irmãos vêm, para que ele pudesse falar ao seu irmão, que era ele, a Bíblia diz no livro de Gênesis, que ele manda colocar os seus irmãos em ordem. Veja que a palavra ordem é aparecendo de novo. Colocar em ordem, na ordem dos seus nascimentos, para que quando José sentasse na mesa, ficasse mais fácil o entendimento deles, para que eles pudessem saber que, de fato, José era irmão dele. Então, ele colocou em ordem. Perceba, nada na sua vida funciona sem ordem. Exemplo, quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz antes de qualquer outra coisa, ou a não ser aqueles que assim que acorda lembra do Senhor, a primeira coisa que a gente faz na sua vida, a primeira coisa que você faz é colocar a sua aparência em ordem. Você coloca a sua aparência em ordem, porque quando você acorda pela manhã, você precisa lavar o rosto, precisa lavar os seus dentes, escovar os seus dentes, trocar de roupa para ir para o seu trabalho. Ou seja, se a primeira coisa que nós, quando acordamos pela manhã, a nossa mente lembra que a primeira coisa que temos que fazer é colocar nossa aparência em ordem, isso indica como deve ser o seu dia inteiro. Deus está nos ensinando, o Senhor está nos ensinando como será o nosso dia inteiro. Para que nós fomos chamados? O Senhor está nos ensinando que nós fomos chamados para colocar coisas, lugares, pessoas em ordem, famílias, enfim,
tudo é uma questão de ordem e de desordem. Existem dois tipos de pessoas que é conhecido no mundo. Aqueles que produzem a ordem e aqueles que produzem a desordem. Os que produzem a desordem, eles têm consequências desastrosas sobre eles. Aqueles que chegam para colocar em ordem, esses serão conhecidos pelo aquilo que ele fez e serão honrados pela ordem. E Jesus, no Evangelho de João, ele colocou em ordem de 50. José coloca na ordem dos seus irmãos. Mas, pastor, isso foi uma questão, isso não está sendo aleatório, não. Se você pegar até no culto, na hora da oferta, Elias no livro de 1 Reis, no capítulo número 19, a Bíblia diz que 18, 19, a Bíblia diz que ele, diante dos profetas de Baal, e ali, a Bíblia diz que o profeta Elias, diante dos profetas, ele chama em desafio para saber quem era o Deus de Israel. A Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando Elias chamou ao desafio, quando eles primeiro fizeram o sacrifício aos seus deuses a Baal, e clamaram a Baal até o meio-dia, Elias rasurava deles, e a Bíblia diz que quando chegou a hora de Elias não partiu o sacrifício e chamou Deus e orou ao Senhor na sua oração de 57 palavras. Não. A Bíblia diz que Elias, primeira coisa que Elias fez foi colocar o altar em ordem. Ora, por que Elias, isso está na Bíblia. Elias estava dirigido pelo Espírito do Senhor. Elias, havia uma porção do Espírito Santo sobre Elias. Elias, dirigido pelo Espírito do Senhor, a primeira coisa que o Espírito Santo ensinou para Elias é que o altar, as pedras do altar, todos os altares eram feitos com 12 pedras, cada uma representa as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Elias começa a colocar as pedras em ordem. Primeira coisa, as pedras têm que estar em ordem. Como você quer que Deus faça alguma coisa no seu viver se você não coloca o seu viver em ordem? Como já disse a princípio, o que você faz pela primeira coisa que você faz pela manhã é colocar as coisas em ordem. Então o Senhor está te ensinando que o seu dia você foi chamado para isso. Para que coisas venham ficar em ordem? Em sua volta gira a ordem ou a desordem, e ela é produzida por você. Se algumas coisas da sua vida não estão acontecendo, deve ser uma questão de ordem que você não colocou em ordem. Elias está fazendo uma adoração. Elias está vindo aqui buscando a resposta de Deus. Elias vai orar por uma resposta, ele está querendo uma resposta. Para Deus dar resposta, Elias está nos ensinando. Para Deus dar resposta, Elias, primeiro, pegou as 12 pedras e colocou as pedras em ordem. E colocando as pedras em ordem, a Bíblia diz que Elias colocando elas em ordem. Depois que ele coloca as pedras em ordem, é bom a gente lermos o texto para que você veja, pega a sua Bíblia, para que você veja as coisas que ele fizer. Depois das pedras, ele coloca a lenha em ordem. Vamos lá. Pedra, lenha, você vai perceber o que a palavra do Senhor diz, o que Elias faz dentro desse texto. Capítulo 19, Elias, os profetas de Baal. Capítulo 18, Elias no Carmelo. A partir do versículo de número 31, versículo 31, está escrito assim: E tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: os filhos de Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, grande, como se fosse para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha. Perceba que agora Elias colocou as pedras em ordem no versículo 31 e 32. No versículo 33, Elias colocou em ordem a lenha em cima. Ele fez um rego em volta. Perceba que ele está criando uma ordem para que a resposta de Deus venha. No versículo de número 34, ele pede para que encham os cântaros com água, derrama água em cima do altar. A partir do versículo de número 36, está escrito assim: no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou, detalhe, perceba que o versículo 36 diz que de Elias, ele diz que era no devido tempo. Elias sabia até o tempo de clamar e de buscar, porque no versículo 36 diz: e no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias, o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão. Daqui em diante,
A oração dele será 57 palavras. Quando Elias faz a oração, no versículo de número 39, a resposta chegou. Está escrito assim: o que vendo todo o povo, caiu o seu rosto em terra e disse: o Senhor é o Senhor. No versículo 38 a resposta chega: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Detalhe, o fogo consumiu o holocausto, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu a pedra, o fogo consumiu a água. Ou seja, a resposta de Deus foi imediata, imediata com fogo, imediata. E tudo que Elias entregou para Deus ali, a prova que o Senhor estava respondendo a Elias e estava com Elias, é que o Senhor recebeu a oferta completa. Ele recebeu, primeiro ele pega o holocausto, depois o Senhor pega ela, o fogo consome a lenha, o Senhor responde com lenha, ou depois as pedras do altar o fogo pegou e a água. Ou seja, tudo isso, essa resposta que Elias recebeu de Deus, não foi porque foi uma questão de ordem. Elias, antes de buscar a Deus, antes de pedir uma resposta de Deus do Senhor, primeiro Elias coloca coisas em ordem. Pedra em ordem, ele coloca lenha em ordem, ribeiro em rego em ordem, ele coloca o cordeiro partido em pedaços em ordem, e ele abre a boca e ora a Deus. Detalhe, ele dá oferta no tempo de dar oferta, porque o versículo diz, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Perceba que Elias era no tempo certo. Elias conhecia até a ordem era o tempo certo. Nada funciona sem a ordem. Se você quer a sua vida abençoada, quer que o Senhor faça alguma coisa no seu ministério, você que me vê agora, que é líder, que é obreiro, que é pastor, se você tem permitido coisas ficarem em desordem, o seu ministério não vai crescer, você não vai muito longe, porque Deus abomina a desordem. Deus abomina a desordem. A desordem impede o operar do Espírito Santo. Onde a desordem esteve operante, onde ela esteve forte, isso coibiu o Espírito Santo, extinguiu o Espírito Santo de trabalhar. Por exemplo, Saul, o Espírito Santo não ficou muito tempo com Saul, porque Saul era um homem desordenado, ele não sabia a questão da ordem. Qual era a ordem? Saul saiu para a batalha, quando ele saiu para a batalha, mas a ordem era para ser cumprida conforme o profeta havia dito, ele alterou a ordem. Quando você altera a ordem das coisas de Deus, você altera também a resposta de Deus. Se Elias tivesse alterado a ordem, talvez teria alterado também a resposta. As coisas precisam de ordens. Ora, para que nós possamos ler e entender a palavra de Deus, preste atenção, é necessário, enquanto você tem a sua Bíblia, se você olhar a sua Bíblia, ou se você, para mim, escrever um livro, ou essa Bíblia está em suas mãos agora, foi preciso alguém pegar letras e pegar essas letras e colocar essas letras em ordem, ou seja, e juntando as letras formou uma palavra, e depois alguém pegou essa palavra e juntou a outras palavras, aí nós temos um entendimento, eu consigo ler esse texto agora, perfeitamente, você consegue ler o texto perfeitamente que você tem agora, porque primeira coisa, as letras foram colocadas em ordem e as palavras foram colocadas em ordem. E quando as palavras foram colocadas em ordem, nós recebemos, primeira coisa, visão de ordem, segunda coisa, entendimento. A ordem produz entendimento. Se qualquer letra ou qualquer palavra do livro que você tem ou da Bíblia que você tem agora nesse momento, se uma palavra estiver em desordem ou uma letra estiver em desordem, isso altera o entendimento, porque a desordem na palavra altera o entendimento. Tem muitas pessoas, o que eu tenho visto nessa geração, a geração que nós vemos hoje, é uma geração que o entendimento dela foi alterado. Nós iremos estudar isso mais profundamente em outras aulas sobre o que a serpente fez. A serpente no jardim do Éden não fez com que Eva pecasse, adulterasse ou roubasse como os pecados de vitrine que as igrejas têm colocado na vitrine. Na verdade, a serpente só alterou o entendimento de Eva. Deus disse assim, quando ela alterou o entendimento, ela derrubou Eva. Ou seja, quando o entendimento é alterado, também a sua fé será alterada. Porque se você aprendeu errado, seu entendimento é errado, também a fé não pode ser certa, tem que ser errada. Ou seja, palavras em ordem formam livros. Letras em ordem formam palavras. Palavras em ordem formam livros. Ou seja,
tudo que se traz entendimento, que se traz visão, que se traz crescimento, que altera o ambiente, é só uma questão de ordem. Se a desordem estiver latente, certamente o entendimento será latente, o entendimento será alterado, a visão será alterada e tudo será alterado. Porque é necessário que nós aprendamos pelo Espírito de Deus, o que Paulo escreve à igreja de Coríntio, que o Espírito do Senhor, ele quer decência e ordem. Ordem no culto. Como está a ordem no seu culto? Quando eu falo de ordem no culto da sua igreja, você que é pastor, que é obreiro ou bispo, eu não estou falando de liturgia, porque as igrejas estão presas às tradições, não porque a tradição da nossa igreja, você é um miserável, eu vou dizer, me perdoe a expressão e a palavra, você é um miserável. Se você soubesse que a tradição da sua igreja coíbe ou impede o Espírito do Senhor operar. Sabe por quê? Porque o Espírito Senhor não está na tradição dos homens ou que foi criado pelos homens. Segundo, o Espírito Senhor ele gosta de coisas novas. Cantar ao Senhor com um hino novo. O Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor gosta de coisas novas. Ou seja, não que as coisas novas não venham inferir a sã doutrina ou a palavra de Deus, mas que a ordem é necessária. O que é que está em desordem na sua igreja? Uma pequena desordem altera a visão, altera o ambiente e altera o entendimento. Uma pequena desordem no seu grupo de jovens, uma pequena desordem no seu grupo, no seu ciclo de obreiros, uma pequena desordem no seu púlpito, uma pequena desordem em qualquer grupo da sua igreja, uma pequena desordem no seu ministério, altera muita coisa. Altera a visão de quem está fora, altera o entendimento de quem está fora, altera o ambiente de quem está vendo. Então, quando Paulo diz que tudo é com decência e com ordem, o Espírito do Senhor está nos dando um segredo, que para que as coisas funcionem no nosso viver, no nosso ministério, é necessário aprender a chave da ordem no reino. A chave da ordem é fundamental para que você possa crescer, para que seu ministério cresça, para que a sua família cresça, para que você venha ser grande. Então, esse é o segredo, essa é a nossa aula da ordem. Enfim, nós poderemos falar tantas coisas sobre a ordem da Bíblia. A Bíblia está cheia do princípio da ordem. O princípio da ordem está em toda a Bíblia. O princípio da ordem está agora onde você está me vendo agora. Alguma coisa está em ordem, alguma coisa está fora de ordem. Se você é muito fácil. Sua roupa, agora que você me vê, a sua roupa está em uma ordem. Você vestiu toda ela em uma ordem. Se você fazer alguma coisa, alterar alguma coisa, cria desordem. E criando desordem, criando a desordem, alterou também a visão, alterou o ambiente, alterou o entendimento de quem ele vê. É isso aí, que Deus abençoe Deus abençoe vocês. Continuaremos no próximo aula, no nome de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder.